Boa tarde a todos. Hoje a gente está no segundo dia da apresentação da CIPAT. Estou muito feliz com o público, né, que tem sido bastante participativo. Hoje a gente está com o professor Paulo, um convidado da unidade do Rio de Janeiro. Ele vai falar sobre saúde mental no ambiente de trabalho. Agradeço pelo convite, né, por o senhor ter aceitado o convite. A gente tem intérpretes de Libra hoje, a gente vai estar com o Ed e a Kelly, que vão estar fazendo a transmissão. Se alguém tiver necessidade de intérprete de Libras ou de audiodescrição, a gente está com os dois recursos aqui na apresentação. Se tiver como falar pelo chat ou não, ou conseguir fazer a leitura labial, a gente consegue colocar numa sala para ter esses recursos. Ok? Professor Paulo, ao final da apresentação a gente vai ter sorteio de brinde, então já vou deixar claro, quem tiver no final, né, participando, a gente vai abrir os microfones e as câmeras. Se eu esquecer, alguém me avisa, porque ontem a gente conseguiu pelo chat, mas eu acho que fica mais fácil também a gente abrir os microfones, tá bom? Então, ao final, quem estiver no final, se precisou sair por algum motivo, algum compromisso particular, entendo que não tenha conseguido assistir, mas para a gente dar oportunidade para outras pessoas também que ficaram até o final, em respeito a essas pessoas, a gente vai fazer o sorteio de outro número, tá bom? Então, a gente vai ter uma roleta. Vou compartilhar com vocês só a tela para visualizar quais serão os brindes sorteados, né? Então, a gente tem esses brindes. Consegue ver a tela? Esses são os sorteios dos brindes de hoje, tá? Então, tem bolsa térmica, caixinha de som, voucher de madeira no valor de R$100, garrafinha de alumínio e caneca térmica. Ok? Vou voltar com a tela para o professor. Professor, no seu momento, a partir de agora, a palavra é sua. Obrigada a todos pela participação. Oi, Daniela, muito obrigado. Uma boa tarde a todos os presentes e todas as presentes. Eu agradeço muito a oportunidade a mim oferecida para, digamos assim, a gente discutir algumas questões relacionadas à saúde mental e trabalho. Eu me sinto muito honrado pela lembrança de meu nome, pelo convite formulado, e eu me apresentaria como Paulo César e me autodenominaria como um sujeito, um pedestre muito curioso pelas coisas da vida. Essa temática que foi apresentada, e para que nós pensássemos ela junto à audiência, é um tema desafiador, mas muito necessária a discussão, muito necessária. Principalmente nesse momento em que a gente está vivendo. E eu espero, de alguma maneira, atender às expectativas que a audiência vai celebrar em cima de mim e tenho muita esperança de que eu possa, de alguma maneira, contribuir para tentar ou juntar as pontas desse grande novelo que tem, ou para ajudar também a tramar algumas coisas em relação aos temas que me são assim apresentados. Eu gostaria de começar essa nossa conversa e dizer assim, eu gosto muito de trabalhar no espaço dialogal. Quer dizer, na medida em que vocês queiram contribuir, também fiquem à vontade. Não tenho nenhuma pretensão de ter a palavra final sobre o assunto, e como eu me considero um razoável provocador de discussões, eu espero deixar com vocês hoje algumas interrogações sobre o tema e algumas reflexões que eu tentarei fazê-las com simplicidade, como é a vida, e através da simplicidade oferecer alguma possibilidade da gente olhar para essas duas temáticas com profundidade.
Então, eu diria assim, simplicidade e profundidade são dois objetivos que eu teria a apresentar para vocês. Inicialmente, convém a gente olhar o conceito de saúde segundo a Organização Pan-Americana, a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, e a Organização Mundial da Saúde. Ambos colocam o conceito de saúde como além da simples ausência de sintomas ou de alguma doença. E a compreensão necessária de que a saúde plena é um estado que combina saúde física com a saúde mental. E dizer que os dois conceitos, saúde física e saúde mental, não estão dissociados, e sim profundamente ligados e implicados. Por analogia, a gente poderia falar também que saúde mental não é ausência de transtornos mentais, mas saúde mental é uma parte importante, relevante da saúde integral. E a gente pensar essa relação da saúde com o ambiente de trabalho, posto que são duas atividades que a gente entende que pertencem às discussões que hoje são levadas e dizem muito de perto a nós todos que estamos aqui. Hoje eu me interesso muito pelos estudos associados ao bem-estar pessoal, à felicidade pessoal, ao alcance, digamos assim, do estágio da paz individual, e essas coisas todas associam-se direta ou indiretamente a esse mundo que a gente vive e que a gente chama de mundo do trabalho, que contempla, que faz parte, que se junta, que se mistura ao mundo da vida. Chamar a nossa atenção para a importância do trabalho nas nossas vidas. E como eu me coloquei como um passageiro, né? Um pedestre da vida que olha para isso, para a vida com curiosidade, eu queria dizer que nenhuma das coisas que eu falar aqui está dissociada, e todas as provocações que eu trouxer, elas têm uma ancestralidade bastante recente, que foram indagações que eu desenvolvi junto a algumas pessoas em relação a quais seriam as expectativas que elas estabeleceriam dentro de uma palestra dessa, dentro de uma conversa dessa, em que abordasse trabalho e saúde mental. E aí eu convidaria a distintíssima audiência a seguinte reflexão. Imagina que cada atividade humana que nós desenvolvemos no dia a dia, que a gente destinasse a cada uma delas um emblema, ou um escudo, ou algo que a representasse. E que você, na sala da sua casa, tivesse uma grande estante e que você colocasse nessa estante os escudos ou os emblemas das diversas atividades que você desenvolve no dia a dia. E a pergunta que eu coloco para você refletir assim: se você pegasse
o emblema, o escudo ou a representação da atividade trabalho, em qual lugar dessa estante você a colocaria? Sendo que qualquer pessoa que entrasse na sua sala teria como primeira coisa enxergar essa estante. E posicionado nessas estantes os emblemas. Em qual local você colocaria o emblema referente a trabalho? Enquanto vocês pensam, eu vou seguir a recomendação da Organização Mundial da Saúde e vou ingerir um pouquinho de água. Que lugar seria esse? Seria um lugar de destaque? Seria um lugar periférico? O que representa o trabalho na vida da gente? Qual é a importância que essa atividade tem para cada um de nós? De maneira que chega uma visita na sua casa, a primeira coisa que ela olha, que ela enxerga é sua estante e o emblema referente à representação do trabalho está por ali. Em qual lugar esse emblema, essa medalha, esse símbolo ocuparia? Eu não teria muitas dúvidas em dizer de que não seria um lugar periférico, não seria um lugar sem destaque. Ao contrário, seria um lugar de centralidade, um lugar de relevância e um lugar de importância. Porque essa atividade, que é uma atividade do humano, é, de alguma maneira, contribuição importantíssima para a formação das nossas identidades individuais. Eu sou também o meu trabalho. E o trabalho ajuda a eu me estampar como, na verdade, eu sou, como de fato eu sou. E eu sempre penso muito isso, a importância, a relevância do trabalho na minha vida. Eu tenho duas atividades. Uma é a atividade de professor. E hoje o meu dia começou pela madrugada, porque o meu primeiro tempo de aula aqui na faculdade hoje começou às 7 horas da manhã. E eu tenho por hábito estar na sala de aula, estar em sala de aula antes. Eu quero ser o primeiro a chegar para arrumar o ambiente, essas coisas todas. E como que eu acordo? Qual é a minha disposição para isso? Sala de aula é um lugar que, nas minhas representações individuais, a sala de aula está associado a um grande prazer. A um grande prazer. E pela manhã, a primeira coisa eu fico passeando na imaginação como será o meu encontro, como eu vou chegar. Então, esse trabalho de professor é um trabalho que ocupa um lugar muito especial no meu imaginário. O meu trabalho é parte integrante da minha vida. E eu queria chamar a atenção de todos nós, né, que experimentamos
essa possibilidade de trabalhar no universo mackenzista, digamos assim, que nós temos, nós participamos, nós contribuímos para cada um com o seu trabalho para a grande missão de educar o ser humano, criado à imagem de Deus, para o exercício pleno da cidadania em ambiente de fé cristã reformada. Eu sempre que olho isso, eu sempre que leio isso, eu me sinto assim muito poderoso diante da vida e me sinto assim muito feliz por poder participar desse tipo de missão. A minha contribuição vai do Rio de Janeiro, a contribuição de algumas pessoas da audiência vem de outros lugares do Brasil, mas nós todos estamos participando dessa construção coletiva do educar pessoas para o exercício pleno da cidadania. Não há como não ser especial, não há como não ser uma pessoa especial participando disso. E não há como não ser um trabalho especial, importante e relevante para a sociedade quem participa de uma missão dessa. Num primeiro momento, falei sobre saúde. No outro momento, estou falando sobre o nosso trabalho, o nosso tão especial trabalho. E eu queria juntar agora essas duas coisas. A saúde plena e a contribuição e as mutualidades que possam existir nessa relação de saúde e trabalho. E é assim exatamente que eu gostaria de focalizar e especificar o nosso tema. E eu chamaria atenção com muito respeito e muita reverência e traria uma condição para que nós a colocássemos como central na nossa discussão, que é fazer um olhar humano, muito humano, sobre essas duas questões, sobre a saúde e o ambiente de trabalho. E o quanto que nós podemos contribuir uns com os outros para a formação para a formação e desenvolvimento e ampliação da nossa saúde mental no ambiente de trabalho. E trazer um outro emblema, um emblema de que quanto mais eu me humanizo, mais a humanidade melhora. Quanto mais eu me humanizo, o meu trabalho melhora. Quanto mais eu me humanizo, quanto mais eu humanizo o meu olhar sobre o outro, mais o meu ambiente de trabalho pode melhorar. E o ambiente de trabalho melhorando, ele me proporciona condições de que eu me melhore. Eu não gostaria que essa fala fosse tomada pelo lado piegas, mas assim pelo lado da responsabilidade emocional e responsabilidade social
que nós temos uns sobre os outros. E que a gente pensasse, né? Que a gente pensasse quais instrumentos eu teria como instrumentos facilitadores da saúde mental no ambiente do trabalho. Quer dizer, como nós, em ambiente de trabalho, podemos ser ou utilizar bases instrumentais para que a nossa saúde mental seja ampliada, amplificada, repercutida em melhora também para o outro. Vamos examinar alguns pontos. Vamos pensar juntos a questão do desempenho dentro das organizações do trabalho. Mas eu não quero olhar o desempenho única e exclusivamente. Eu quero olhar o desempenho dentro da questão das expectativas, ou seja, que nós pensássemos juntos expectativas e desempenhos. E trazer para o centro dessa questão o ser humano. O ser humano como capacidade instalada. Todo ser humano tem a capacidade de oferecer algo, de realizar algo, de proporcionar algo, de cumprir determinadas responsabilidades. E eu entendo que isso não é que nós façamos isso de uma forma espontânea, de uma forma alegre, porque nós também queremos nos realizar no ambiente de trabalho. E aí eu vou chamar assim, a atenção para os gerentes da audiência, para os que têm sob sua responsabilidade a gestão de pessoas, para que nós, como colaterais, né, as nossas responsabilidades colaterais sobre o desempenho do parceiro de trabalho. Mas vou chamar a atenção principalmente quem tem a responsabilidade sobre a gestão do desempenho do outro. E aí eu vou me dirigir especialmente a meu chefe. Aí eu vou dizer para ele assim: chefe, olha só, não adianta você estabelecer para mim a meta de que eu corra 200 metros em 20 segundos. Sabe por quê? Porque eu já estou coroa, eu já não tenho mais o fôlego que eu tinha tempos atrás. E já não faz mais parte da minha rotina, esse meu preparo para essas coisas. O meu treino hoje é mais leve, é caminhada, enfim. Não cria, chefe, essas expectativas em relação a mim, mas também não precisa ir do outro extremo, me dar 5 dias para eu correr 200 metros, que também não precisa isso. Mas vamos combinar. Eu faço essa alegoria porque a gente tem olhares muito sérios hoje para as questões relativas, principalmente ao burnout, que é, segundo o que se tem descrito, a síndrome do superestresse. E, normalmente, isso está associado
a essas questões de expectativas e desempenho. Um minutinho, por favor, da licença de vocês. E vejam, essa questão das expectativas e desempenho, ela atravessa o mundo do trabalho, não tenha dúvida. Não é à toa, não é de graça que nós cumprimos a nobilíssima missão que a nós é dada, educar o ser humano, criado à imagem de Deus para o exercício pleno da cidadania em ambiente de fé cristã reformada. Todos nós sabemos que nós trabalhamos duro para isso e que os resultados estão acontecendo, mas que, às vezes, a gente não consegue um desempenho individual compatível com as expectativas que foram estabelecidas. Então, eu me observo e observaria o meu chefe e a todos nós, né? Para a gente estabelecer muito cuidado e muito critério. Todo ser humano se realiza, todo ser humano fica feliz quando vence um desafio. Nós somos movidos também por desafios. Mas nós também, por outro lado, não ficamos felizes e, às vezes, infelizes. E, às vezes, tristes, chateados, porque não conseguimos alcançar algo que fora estabelecido como uma meta, como um objetivo, como um resultado a ser alcançado. Às vezes a gente faz muita força, se empenha muito e a gente não consegue. Às vezes há falhas no desempenho, falhas humanas, mas também a gente não pode ocultar que podem acontecer falhas nas expectativas que são estabelecidas. O jogo das relações humanas é esse também. É esse também. Uma outra questão que a gente podia pensar dentro desse item é o estabelecimento das relações de hierarquia, ou seja, o exercício de poder que normal e naturalmente acontecem dentro das organizações, dentro dos ambientes de trabalho. E aí eu queria trazer para a nossa reflexão também, que eu diria assim, um imperativo categórico a ser acolhido na relação entre humanos, que é a possibilidade da verdade, da existência da verdade e do diálogo entre as instâncias de gestão. E a gente pode estar falando de uma relação hierarquizada, de uma relação colateralizada, mas a prevalência da verdade entre nós. E, em relação ao desempenho, que a gente pensasse como oferecer o feedback, que é uma pedra de toque tão importante, mas tão relevante para o desempenho humano nas organizações. Quando eu falei do olhar humano,
quando eu falei do olhar humanizado e quando eu pedi assim, vamos olhar para isso com responsabilidade e não como discurso piegas, eu estava querendo antecipar essa questão de como nós olhamos hoje o desempenho humano dentro das organizações, de como nós fazemos o desempenho, a gestão do desempenho humano dentro das organizações. E o nosso universo, certa e seguramente, a saúde mental do nosso universo mackenzista, a saúde mental no Mackenzie, ele depende de como nós vamos nos transacionar, do que é que vai fornecer, qual é a nossa liga, a liga de afeto, a liga profissional, a liga da responsabilidade. Necessariamente, isso não joga fora o olhar do humano. Eu trabalho para as organizações há algum tempo. E vou trazer uma outra questão que impacta muito a questão da nossa saúde mental, que é quando nós erramos, quando nós falhamos. E eu diria assim, não há quem não falhe, não há quem não erre. Isso não quer dizer que nós vamos nos acostumar aos erros, mas e sim apropriar os erros como uma forma de crescimento e também de promoção da saúde mental. Não há ser humano que não erre, não há ser humano que não falhe. Mas, se a gente desconhece que o erro é uma grande possibilidade de nós promovermos aprendizagens, a gente está desperdiçando grandes oportunidades de crescimento mútuos. O crescimento, digamos assim, da chefia e o crescimento do subordinado. E não estou afastando a possibilidade de que as chefias, os níveis superiores das organizações também cometam erros e também cometam falhas. Compreender isso com um olhar mais humanizado. Eu não estou falando de complacência. Eu não estou falando de complacência. Eu estou falando da utilização do erro, da apropriação do erro como oportunidades de crescimento. E quando a gente fala de crescimento e desenvolvimento, a gente está falando, no caso do ser humano, da promoção da saúde mental individual e com as repercussões devidas no ambiente de trabalho. Gostaria de colocar como uma reflexão também que a gente pensasse se de fato existe alguma impossibilidade para que nós nos sintamos bem, nós nos sintamos confortáveis no ambiente de trabalho. E eu vou colocar de antemão a minha presunção. E é uma presunção também estribada numa grande expectativa que eu tenho.
que eu pessoalmente tenho. É na possibilidade de que as organizações transformem os seus ambientes de trabalho em locais também produtores de bem-estar e desenvolvimento pessoal, grupal e locais de desenvolvimento e promoção da saúde mental. Quando a gente está saudável, quando a gente está com saúde, e a nossa organização é uma organização saudável, e nem por isso isenta dos pecadilhos que normal e naturalmente acontecerão sempre que os humanos estão juntos, sempre acontecerão. Sempre acontecerão conflitos, sempre acontecerão embates, sempre acontecerão discordâncias, e essas situações, de fato, para mim, não são situações que derrubem a condição de saúde mental. Não são, não são. Os estudos e as experiências têm mostrado que essas circunstâncias são circunstâncias muito promovedoras da saúde mental quando os conflitos, os dissensos são saudavelmente resolvidos e geridos. Sentir-se bem. Sentir-se bem. Sentir-se à vontade e com vontade de trabalhar, de experimentar e existenciar o ambiente que me faz bem, eu diria assim, é responsabilidade de todos nós. E como eu tive a oportunidade de me apresentar lá no início, e eu gostaria também de trazer um pouco da minha história pessoal e de como que eu me tornei professor e de como que eu sou feliz fazendo o que eu faço. E de como na minha vida tem uma representação tão especial essa grande invenção da humanidade que é a sala de aula. E como é que eu me tornei professor e quando é que foi que eu descobri que eu gostaria de ser o que eu hoje sou. E esse dia, ele é para mim inesquecível. E foi o meu primeiro dia de escola. E a escola era a Escola Municipal Irmã Zélia, que ainda existe. E a grande responsável por isso foi uma moça que naquela circunstância, naquela situação, nós a conhecíamos como professora Olga. E quando eu saí do meu primeiro dia de escola, eu saí com a ideia assim, puxa, eu gostaria muito. E hoje eu identifico, né, o pensamento daquela época. Que eu saí tão assim, como diz aqui no Rio, tão baratinado com a emoção que eu tinha sentido, com as sensações que eu tinha me sentido tão bem, tão bem, tão bem, que eu saí pensando assim, poxa, eu gostaria de fazer alguma coisa na minha vida que fosse igual o que essa moça fez acontecer comigo. Levar para as pessoas alguma coisa muito semelhante ao que essa moça fez acontecer comigo.
E quando eu tinha por volta dos meus 9 anos de idade, eu vi uma lagarta andando pelo chão. E aí eu pensei assim, nossa, mas o que faz ter nesse bicho que faz andar desse jeito? E aí eu catei lá um instrumento de corte da minha mãe e fui ver o que a lagarta tinha de tão especial para andar daquele jeito. Obviamente não descobri, mas obviamente ali estava lançada a pedra fundamental as pedras fundamentais do exercício da profissão de professor. Primeiro, a curiosidade pelo saber, não é? A atração pela dúvida. E o segundo, o querer e gostar e sentir-se e existencializar a sensação de bem-estar junto com as outras pessoas. É por isso que eu acordo de madrugada feliz da vida, porque quando eu olho para frente, dali a 1h30 eu encontro a sala de aula. E depois da sala de aula, eu vislumbro assim a sala dos professores, que também é um ambiente delicioso de ser vivido, que é o convívio com as outras pessoas que me cercam, que é o convívio com as pessoas que pretendem me ajudar no meu desenvolvimento e eu sinto enorme prazer em poder ajudá-las no desenvolvimento delas. E quando eu olho em volta dos inspetores, dos demais colegas, do setor administrativo, e eu olho isso tudo e vejo esse ambiente bom de trabalho que a gente tem. E eu estou dizendo assim, não é fantasiar que não tenha confusões. Não é fantasiar que não tenha discussões. Não é nenhum paraíso. Mas é a possibilidade que se põe entre pessoas maduras, quando confrontadas, quando em posições de senso de ideia, possam sentar e conversar sobre. Tem um título de uma obra, que o título é duro e foi o que me atraiu nele, que chama-se A Gestão como Doença Social. E eu comprei para ler essa obra e para discutir, e discutir com ela, discutir com o livro, como o professor faz. E descobrir o que eu poderia fazer ali de aprendizagem às avessas. Eu diria assim, o mundo do trabalho também é uma grande escola para nós, porque coloca junto durante 8 horas, 10 horas, 7 horas por dia de pessoas diferentes, com sonhos diferentes, com trabalhos diferentes. Pessoas únicas. Pessoas únicas. Chefes, subordinados, pessoas de departamentos diferentes, de seções diferentes. E a possibilidade, não é, que o olhar humano, que eu falei no início, oferece que nós consigamos formar uma unidade da pluralidade, mas uma unidade mais feliz, com os aprendizados que nós podemos formular uns com os outros. Não querendo criar na Terra o paraíso, mas querendo apropriar para o nosso bem comum essa possibilidade que a vida
nos cria de que pessoas razoavelmente saudáveis encontrem-se durante um tempo razoável durante o dia e possam funcionar uma junto às outras como vetores de aprendizagens, de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento grupal e fornecedores uma para os outros de matéria-prima, para que todos nós, juntos e em colaboração, criemos um ambiente saudável, de equidades, de relações que proporcionem que cada um de nós, ao retornarmos para as nossas casas no final de cada jornada, sintamos-nos e sejamos seres humanos melhores. Porque apropriamos do mundo do trabalho aprendizados que realizamos uns com os outros e pegamos essas aprendizagens e levamos para o mundo da vida. E que tragamos do mundo da vida para o mundo do trabalho essa oportunidade de que todos nós, juntos em colaboração, cresçamos, amadureçamos e nos tornemos cada vez mais saudáveis e com a saúde mental possamos criar cada vez mais um ambiente de trabalho rico, oportuno, feliz, fortalecendo cada vez mais a nossa saúde mental. Era isso que eu tinha para discutir, para provocar